Todos os dias nós estamos pelo Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho, sempre a partir da oração. Então, sempre a partir de agora, você, se quiser, pode nos acompanhar pelo Facebook, tá bom? Vamos orar e vamos, em seguida, ouvir aquilo que Deus tem para nós. Querido Deus, querido Pai, amado Senhor, maravilhoso, poderoso, justo, fiel, tremendo, santo, perdoador, salvador, nós te glorificamos, te agradecemos, te bendizemos, te adoramos e nos juntamos aqui para prestar ao Senhor um culto de adoração, um culto de honra, de louvor, porque o Senhor é o único que é digno de receber adoração e louvor. Senhor, ajuda-nos a entendermos tudo que vai ser dito aqui hoje, que é fundamentado na Tua Palavra, e nos ajuda a viver de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira sem tanto peso, sem tanto medo, sem tanto temor. Ajuda-nos, ó Pai querido. Sustenta-nos, ó Deus Todo-Poderoso, nas nossas fraquezas, porque temos tantas e tantas fraquezas. Fala conosco, Senhor. Usa, Pai querido, da Tua santa, poderosa e maravilhosa compaixão. Esta é a oração que eu faço, te agradecendo, te glorificando, te exaltando, sempre no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Gente, eu estou sentindo um cheiro de queimado aqui. Sabe aquele cheiro de coisa queimando? Meio preocupado, mas sei lá o que está pegando fogo aqui. Se é que tem alguma coisa pegando fogo, né? É forte o cheiro, viu? Bom, deixa pra lá. Se acontecer alguma coisa, a gente logo vai ver, né? É assim. Irmãos, eu quero convidar vocês, nesta manhã, para que vocês abram as suas Bíblias. Abram as Bíblias, por favor, em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Tem 1º e tem 2 aos Coríntios. Então, até que você está abrindo aí, eu quero falar algumas coisas para você. Irmãos, irmãs, ouvintes, espectadores, as coisas, ninguém pode negar, no Brasil, na América, principalmente na América do Sul, no mundo, né? As coisas, gente, está muito forte o cheiro. Sei lá o que é, viu?
Estou até preocupado, mas as coisas estão muito difíceis, né? Mas extremamente difíceis. Pode ser de fora, pode ser alguma coisa de fora, né? O mundo tá difícil, né? As pessoas não se entendem. E eu tenho, algumas pessoas me chamam de pessimista. Não, eu não sou pessimista, né? A própria Bíblia diz que a cada mexidinha no ponteiro dos relógios, não no ponteiro das horas, mas no ponteiro dos segundos, a Bíblia diz que as coisas vão ficar mais difíceis. Ou a Bíblia diz que a cada mexidinha no ponteiro dos segundos, as coisas estão mais difíceis para qualquer pessoa que viva na Terra. Isso é, né? Você pode até não concordar, mas é assim. E a gente tem observado como as coisas têm ficado difíceis, né? Como este mundo está realmente de ponta cabeça, né? Eu só vou trazer um exemplo que, obviamente, não é um exemplo bíblico que eu vou trazer, mas é só para você ver como o mundo está de ponta cabeça. A maior cantora do Brasil, que recebeu agora o prêmio aí, é um homem. Você vê como é que esse mundo está de ponta cabeça. Se isso para você não for o suficiente, não posso fazer nada. Mas, e vai ficar mesmo mais difícil. As pessoas estão inseguras. Quem é que está seguro dentro da sua casa? Vai, fala, vamos ser sinceros. Se você mora num apartamento, você tem um pouco mais de segurança. Mas se você mora numa casa, você não está seguro dentro dela. Fora de casa, então, quem é que está seguro? Ninguém. Quem é que sai de casa e sai seguro, sai tranquilo, né? Pode sair com um anel, com uma correntinha. Quem? Ninguém. A pessoa sai preocupada, com celular. Quem? Ninguém. Ninguém está seguro. Os nossos governantes, a cada dia, nos decepcionam. É decepção em cima de decepção, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, né? As câmaras, sejam municipais, estaduais e federais, parece jardim da infância. Estão lá, jogando bolinha de papel um no outro, né? Brigando enquanto o povo não tem emprego. Eles estão lá, com os seus carrões, pagos por nós. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque, né? Mas ninguém está seguro, ninguém tem paz. As previsões econômicas do mundo ficam entre ruins e catastróficas. E eu quero convidar você para você abrir a Bíblia e ler comigo. Antes de você falar, pô, pastor Mário é pessimista. Não, eu quero que você viva com os pés no chão. Porque tem gente que vive com os pés nas nuvens. Tem gente que vive achando que o mundo não tem
a mínima noção das coisas, né? Então eu quero levar você a ler a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Por que muita gente, a maioria das pessoas, não querem nos assistir, não querem nos ver, não querem nos ouvir, né? Porque aqui a gente não fica dourando a pílula, entendeu? Porque a gente fala a verdade, isso incomoda. Elas gostam de ir nas igrejas, né, nos cultos, onde elas ouvem que vai ficar tudo bem, que Deus tem uma bênção para elas. Porque chegando nós a Macedônia, isso é Paulo falando, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Por que eu li essa passagem aqui, né? Para mostrar que a vida do cristão, a vida na terra, ela é daqui para pior. Está ruim, vai ficar pior. Mas o melhor virá. O melhor ainda virá. E quando eu trato deste assunto, eu fico meio preocupado, porque duas reações podem ser geradas quando a gente fala a verdade sobre este assunto. Que está ruim e vai ficar pior. Só duas reações as pessoas podem ter. Uma, que eu não quero que você tenha de maneira nenhuma, eu quero que você ande com os pés no chão. A primeira reação que a pessoa pode ter é da falta de esperança. Está ruim, vai ficar pior. Então, não tem jeito. Não, realmente não tem jeito. Para o mundo não tem jeito. Mas para nós existe a esperança que o melhor ainda virá. Ninguém quer que você fique depressivo, e você não deve ficar mesmo, porque as coisas estão ruins. E os indicativos da Bíblia Sagrada dizem que vão ficar pior. As coisas vão ficar muito piores. Mas não é para você entrar em estado de depressão, não é para você abandonar tudo, não é para você... então não tem mais jeito. Para o mundo não tem mais jeito mesmo. A segunda possibilidade que pode acontecer com você, e que eu também não quero que aconteça com você, porque eu quero que você caminhe com os seus pés no chão, não com os pés nas nuvens. A segunda possibilidade, o segundo perigo, é você se entregar a esperanças vazias, a coisas fúteis. Tem muita gente que vê, o mundo está ruim, eu tenho que melhorar o mundo. E aí se engaja, aí começa a fazer parte de movimentos políticos, né? Seja por causas ideológicas, seja por motivos sociais. Também não. Não adianta você abandonar tudo, nem você assumir uma postura
política social. Também não adianta. A gente está vendo do mundo como é que esses homens e outros que ainda virão irão tratar os seus semelhantes. É claro que a gente é chamado para participar das coisas deste mundo, é óbvio. É claro que a gente é chamado para ações humanitárias, é óbvio. Ninguém vai deixar de ajudar o seu próximo, colaborar sempre que tivermos a condição disso. Mas ajudar o próximo, ajudar o planeta, viver o social ou o humanitário, não pode ser a nossa esperança. Porque quem vive assim vai viver de esperanças vazias. Então, quando eu digo para você, olha, tá ruim e vai ficar pior, eu não estou falando para você desanimar. Eu não estou falando para você entrar em estado depressivo, abandonar. Não tem mais jeito mesmo. Não, não é isso. Também não estou falando para você se engajar nesses movimentos aí, né? Ah, então eu vou ser político, eu vou mudar. Você não vai mudar nada. O que você puder fazer para ajudar o seu semelhante, faça. Mas essa não pode ser a sua esperança, porque essa esperança é vazia, é fútil. Porque este mundo aqui, meu irmão, minha irmã, isso aqui é para pessoas. É para você. Porque é para pessoas com capacidade de entender, de pensar, de raciocinar. Isto é para você. Neste mundo, nós seremos frustrados mesmo. Nós vamos passar injustiça. Nós vamos sofrer injustiça de maneira direta, de maneira indireta. Neste mundo, nós vamos ver todos os dias governantes tomando decisões com intenções impuras. Neste mundo, nós vamos observar todos os dias e vamos ficar perplexos das mais variadas maneiras, porque este mundo, meu irmão, minha irmã, é assim, sempre foi e será. Nós não somos chamados para mudar o mundo. Por que nós não somos chamados para mudar o mundo? Porque isso está fora do nosso alcance. Nós somos chamados para conhecermos aquele que muda as nossas vidas. Nós somos chamados para conhecer aquele que muda a vida das pessoas. Ninguém é chamado para mudar o mundo. Esse mundo não será mudado. Quantas pessoas já se levantaram durante a história deste mundo e não mudaram nada? Né? Você vai lá no Império Mongol, você vai no Império Romano, você vai nas conquistas de Alexandre, nas conquistas de Napoleão. O que mudou nesse mundo? Não estou falando de coisas que esses impérios fizeram. Estou falando do caráter deste mundo. O que mudou? É claro que tudo isso estava dentro
de algo que nós podemos chamar assim, de maneira simplória e simplista, de plano de Deus. Mas nada foi mudado. Porque o único que pode mudar, não o mundo, mas a vida das pessoas que vivem neste mundo, é o Senhor Jesus Cristo. É claro que nós devemos participar de ações ou movimentos que manifestem a justiça de Deus, não a nossa, nem a nossa visão de justiça, a justiça de Deus. E a nossa esperança nunca deve estar nesses movimentos, nessas ações. Porque este mundo vai caminhar exatamente nos trilhos em que ele tem que caminhar. Por causa disso que, como estudante, leitor da Bíblia, eu posso assegurar para você que as coisas estão ruins e vão piorar. Devemos lutar pelo bem, pela justiça? Claro que sim. Mas o nosso compromisso, o seu compromisso, o meu, deve ser primeiro com o nosso Salvador, Cristo Jesus. Porque qualquer solução para este mundo, seja do A, do B, do C, do D, que não tenha, que não considere Jesus como o foco central dela, é apenas um remédio para dor de cabeça. Sabe, quando você está com dor de cabeça, né, qualquer pessoa, a gente toma um analgésico, não é? O que o analgésico faz? Ele esconde a dor, camufla a dor por 6 ou 8 horas. Mas ele não cura a dor. O analgésico não cura a dor. Ele camufla a dor. Qualquer coisa que a gente venha a fazer que não tenha Jesus como o centro, é um curativo numa úlcera. Adianta fazer curativo numa úlcera? Não. Tem que tratar a úlcera. Você está me entendendo? E o próprio Jesus Cristo deixou isso bem claro quando ele caminhou aqui nessa terra. Pensa comigo, meu irmão, minha irmã. Eu estou falando que isso é para você, porque as pessoas que normalmente nos ouvem, nos veem, são pessoas inteligentes. Por causa disso que eu tenho esta tranquilidade ao falar. Jesus, quando andou aqui sobre a terra, né, há 2000 anos atrás, andou como homem. Você concorda comigo que ele poderia ter criado aqui na terra, ele, Jesus, o melhor sistema de saúde da história do planeta, com um índice de cura de 100%? Você concorda ou não? Jesus poderia ter feito isso. Jesus, quando andou aqui na terra, ele poderia ter instituído o melhor sistema de distribuição de renda. Um sistema que abraçasse a mais absoluta justiça social. No entanto, Jesus falou o contrário disso que estou falando. É claro que ele poderia ter feito, mas ele falou o contrário. Os pobres vocês sempre os terão.
não se preocupou com o emprego que a pessoa não tem, o pedaço de pão. Jesus não se preocupou com a saúde. Estou falando de maneira geral. Não adianta falar, mas Jesus curou. Sim, a Bíblia mostra 26 ou 27 milagres de Jesus. Sendo que o último milagre que ele fez com ele mesmo. Né? Foi a ressurreição. Mas Jesus não se preocupou com plano de saúde, com fome. Jesus se preocupou com um plano de redenção da humanidade. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. Mas você concorda que Jesus podia ter feito tudo diferente? Você já tinha pensado nisso? Que bom que você já pensou nisso. Jesus falou assim em João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Não se perturbe os vossos corações. Creiam em Deus, creiam em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Quando eu for, ele ainda estava vivo quando ele falou isso, e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aí, lendo isso daqui, eu sou obrigado a ouvir e a ler. Olha, Deus salvou aquela pessoa. Olha, aquela menina caiu a 80 quilômetros por hora, não sei de que andar lá, e não morreu. Sou obrigado a ouvir isso. Olha, teve aquela batida de carro, não aconteceu nada com ele, morreu 15, mas ele não, ele ficou vivo. Lendo aqui, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu sou obrigado a ouvir essas coisas. E quando a gente tenta argumentar com a pessoa, não, aí a gente fica quieto, porque, né, é jogar pérolas aos porcos. Não vai adiantar falar. Porco come pérola? Claro que não. Mas você está levando a palavra pura para a pessoa entender. A pessoa não quer se alimentar dela. Quando Paulo aqui, em 2 Coríntios 7, 11, né, fala de que ele chegou na Macedônia e mesmo assim não teve alívio, foi atribulado, era luta interna, quer dizer, era luta com ele mesmo, e temores, era lutas externas de pessoas de fora, medo. Irmão, eu estou dizendo para você, minha irmã, que ou nós colocamos a nossa esperança em que o melhor ainda está por vir, ou nós vamos viver caminhando em nuvens. Infelizmente, irmão, irmã, nós vivemos num país onde as pessoas são de ignorância quase que extrema. O brasileiro conhece, desculpa eu falar isso, é claro que eu não estou me referindo a você especificamente, estou falando no geral.
Brasileiro conhece de nada. Não conhece de nada. Se você for ver a história do mundo, quantas pessoas já passaram por esse mundo, quantos impérios. Ninguém conseguiu resolver o problema da sua época. A Primeira Guerra Mundial não resolveu o problema da época dela, 1930, né? 29, 30. A Segunda Guerra Mundial, 1940, 41 até 45, não resolveu o problema da época. Quantos investimentos já foram feitos neste mundo? Resolveu o problema do mundo? Tem algum problema neste mundo que esteja resolvido? Não. E é assim mesmo. Hoje também ninguém vai resolver o problema do mundo. Sabe por quê? Porque o melhor ainda virá. Aquilo que é bom ainda está por vir. O melhor é que nós estejamos aonde Jesus está. Mas é óbvio, voltarei e os levarei para mim. Está falando de quando? Do arrebatamento. Quem parte salvo já vai para onde Jesus está. Então o melhor não é estar aqui, é estar onde Jesus está. Por causa disso que a gente não desanima. Por causa disso que eu não estou dizendo para você, olha, não é para você. Não, desanima, entrega os pontos. Em momento nenhum eu estou dizendo, tá ruim, vai ficar pior, mas eu não vou entregar os pontos, porque o melhor ainda está por vir. O melhor não veio. Você pode estar passando um momento feliz da sua vida, mas eu quero dizer para você, isso não é o melhor. Isso nem está perto de ser o melhor. Você pode estar passando um momento terrível da sua vida. Você pode até, não sei se é o caso, nem ter tomado café direito de manhã, porque a coisa está ruim aí. O pão está duro, o café está frio. Mas isso não é o pior. Tem coisas piores do que essas ainda. Porque o melhor está por vir. Ora, é claro que a gente muitas vezes está desgastado, ou fisicamente, emocionalmente, às vezes a gente está acabado. Né? Eu tenho andado assim emocionalmente, eu tenho andado de alma extremamente desgastado. Mas o Senhor tem nos renovado dia após dia. Porque a gente se lembra que esses sofrimentos, na verdade, são momentâneos. Eles estão existindo para nos levar a uma glória na eternidade que a gente nem imagina, a gente só sabe que é o melhor, mas a gente nem imagina direito como é que possa ser isso. E Paulo fala isso, Paulo nos alerta sobre isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18, olha só o que ele escreve aqui. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu não sei aonde você deposita, aonde você coloca a tua esperança, eu não sei. De repente você está colocando a sua esperança, né, num parente, num amigo que vai se candidatar, e se ele ganhar, ele vai te dar um cargo. Não sei, talvez você esteja colocando a sua esperança ali. Talvez você coloque a sua esperança numa entrevista de emprego que você fez. Talvez você coloque a sua esperança no casamento, no noivo, na noiva, no pai, na mãe, no chefe, no concurso. Não sei aonde você coloca a sua esperança. Eu sei que a esperança verdadeira deve estar em Cristo Jesus. Olha o que Paulo escreve aqui numa carta que ele redigiu aos filipenses, a um povo que vivia num lugar chamado Filipe, né? Tem a Filipe de Cesareia e tem a Filipe. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei escolher. Estou pressionado por dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele não ia se matar, ele não ia se suicidar. Ele falou, olha, se eu continuar vivendo, eu vou viver daquilo que eu produzi. Agora, eu sei que o melhor é partir e estar com Cristo. Ele sabia, mas ele não ia tomar atitude nenhuma para partir. Ele ia continuar vivendo aqui. Mesmo sabendo das pressões, mesmo sabendo das dificuldades, das consequências, ele não ia viver uma falsa esperança. Não ia viver pisando em nuvens. Ai, eu vou ficar esperando aí que eu vou ganhar na Mega Sena. Ah, não, agora o presidente, agora o governador, agora o vereador. Você vai ficar esperando, você vai esperar, sentado, porque você vai cansar. Esse tipo de coisa não pode ser alento para a nossa vida. O alento é, este mundo é daqui para pior, mas o melhor ainda está por vir. Não neste mundo, mas na minha condição espiritual. Qual que é a sua condição espiritual? Que momento da sua vida você vai poder dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que o amam e amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Você vai poder falar isso? Você já pode falar isso? O que eu estou falando desde que comecei, que o nosso tempo aqui na Terra não é até a nossa morte. Não é até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá não é o final da história. A nossa esperança
Não pode estar aqui. Aqui é assim. E é daqui para pior. A nossa esperança tem que estar no melhor que ainda está por vir. No céu. Aqui nós tivemos, temos e teremos aflições. E nós vamos vencer este mundo. Não uma vitória conforme os olhos do mundo. O mundo vê vitória diferente. Uma vitória. Olha, se as vitórias aos olhos do mundo são boas, as vitórias de Deus são infinitamente melhores. E a oração que eu faço por mim, por cada um de nós, é que a gente tenha descanso, sabendo que o melhor ainda está por vir. Mesmo os tempos sendo maus, mesmo a justiça, ou melhor, mesmo a injustiça se espalhando, o melhor ainda está por vir, não se esqueça disso. Essa deve ser a sua esperança. Não coloque a sua esperança nas coisas deste mundo. Porque senão você vai viver pisando em nuvens. Nós temos que caminhar pisando aqui no chão, aqui, em terreno firme, no chão, sabendo que aqui é lugar de tristeza e de sofrimento. Uma ou outra alegria, mas é uma alegria pequena, é uma alegria nas coisas deste mundo. É tudo passageiro aqui. Eu até estava brincando na sexta-feira com algumas pessoas, né? Nessa história de passageiro, né? Todos nós somos passageiros, né? Menos o motorista, o piloto. Eles não são passageiros, mas nós somos. Porque tudo aqui é passageiro. Tudo passa. A alegria que você sentiu ontem, você pode se lembrar dela, mas já não é igual. Ela já é diferente. Amanhã, depois você esqueceu, passou. Porque este é um mundo de aflições. Só em Cristo deve estar a minha, a sua alegria, a minha, a sua esperança. Quem tem qualquer tipo de esperança em coisas deste mundo, sofre muito mais do que aqueles que têm a verdadeira consciência cristã. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos mostrou coisas grandiosas hoje, né? Coisas tremendas, coisas que nos fortalecem para viver, nos dão garra e força para continuarmos o cristianismo, continuarmos olhando, tendo como alvo exclusivamente o Senhor. A tua bondade, a tua compaixão, o teu perdão, a tua misericórdia, a salvação. Senhor, hoje renova a nossa esperança, não nas coisas deste mundo. Estamos aqui, vamos viver, né?
vamos fazer aquilo que é preciso ser feito, mas sem depositar a nossa esperança nessas coisas. A nossa esperança está que o melhor ainda está por vir. Graças nós te damos. Fala conosco, Senhor, ainda mais um pouco sobre este assunto. Ajuda-nos, ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, porque somos fracos. Livra-nos do mal, principalmente da mentira. Esta é a oração que faço. No nome do Cristo Jesus. Amém.